Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos, vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. É bem importante assim, porque essa oração Jesus deu aos seus discípulos, porque naquela época eles queriam viver de forma de adoração. Então nós tínhamos que lembrar assim, que Jesus só trouxe essa oração. E que se a pessoa tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ela tem que conhecer os ensinos que Jesus trouxe e tem que conhecer a oração que ele trouxe. Porque essa oração, ela é bem importante, porque já começamos com uma referência ao Criador, que o Pai Nosso que estais no céu. Com essa referência, a pessoa tem que lembrar que é um distanciamento e que a pessoa tem possibilidade, através dessa oração, e recebendo aquilo que ela precisa. Porque a oração, ela possibilita a força. E é bem importante, porque essa força fica bem claro assim, que é como a pessoa ter o alimento, e ela tem que movimentar para que esse alimento seja cozido. Quer dizer que nós temos que lembrar assim, nós recebemos a força e temos que fazer um movimento para que venha a ter a realização. Na frase seguinte, nós tínhamos que lembrar assim, que para o nosso reino ser o reino de Deus, nós tínhamos que fazer todo um trabalho de ir verificando como é que nós temos o nosso comportamento, como é que é nossa moradia, quer dizer, e como é que nós somos dentro. Porque tem referências bem importantes que a pessoa pode aparentar, mas aquele que tem uma sensibilidade percebe como a pessoa é por dentro. Então, é por dentro é que nós temos que tornarmos de acordo com os ensinos. Então, a condição de aparentar é uma responsabilidade individual. Depois, nós tínhamos que lembrar assim, se a pessoa procura ter conhecimento dos ensinos, então, na sua vida diária, o comportamento dela é diferente. Quer dizer que ela vai ter uma irradiação e para ela ter o alimento que ela necessita para manter o seu corpo de matéria grosseira, devido ao fato dessa irradiação ser uma irradiação melhorada. Então, onde ela procurar um trabalho, onde ela fizer por onde, ela vai manter-se no trabalho. Quer dizer que a maneira de manter o alimento, quer dizer que quando nós falamos o pão nosso de cada dia, tínhamos que lembrar que temos que ter esse comportamento interno. Para nossa frequência ser de acordo, ser agradável. Fica bem fácil assim da gente ir observando e todos nós temos uma frequência. Aquela pessoa que gosta de animais, aqueles animais onde ela se encontrar, vai aproximar dela. Aquele outro que relaciona bem com criança, onde ele se encontrar, aquelas crianças vão procurá-lo. Quer dizer que essa irradiação de esforçarmos para termos o pão de cada dia não é para um período, é a vida toda. Porque para que nós tenhamos aquela condição interna
nós tínhamos que lembrar assim, que no caso do alimento fica bem fácil da gente perceber uma coisa bem simples assim. Cada alimento tem uma cor e a nossa parte interna, cada parte interna tem uma cor. Quer dizer que a cor do alimento está relacionado também da necessidade daquele órgão, daquela víscera. Então, o paladar entra depois. E é bem interessante, porque se nós observarmos, nós vamos confirmando assim, que trabalham muito para agradar o paladar. E esses alimentos que são alimentados de acordo com o paladar, muitas vezes a pessoa tem que ceder propriedade para que faça o metabolismo orgânico. Então, a nossa caminhada durante a nossa existência teria que ser assim, um procedimento bem simples que nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir percebendo como nós somos. Depois tem aquela referência bem interessante das traduções. Então nós vamos encontrar assim que para que o Criador não nos deixe cair em tentação. O Criador não nos tenta. É isso que nós tínhamos que estar bem presente dentro de nós. Quer dizer que as tentações que apresentam na vida têm uma referência bem importante nos ensinos de Jesus, que ele fala assim, que a carne é fraca. Quer dizer que a maneira que nós tínhamos que fazer é conhecer os ensinos de uma maneira que nos possibilitaria uma orientação interna. A referência da carne ser fraca é justamente pelas influências também que sofremos. E sofremos porque nós sabemos assim que a criancinha pequena, ela sai da moradia, vai para a escolinha e quando ela volta diferente. Quer dizer que aquela criança não teve como influir, mas teve como receber a influência. As influências, no caso da criancinha, nós vamos observando toda a época da nossa existência, nós continuamos a receber influências. Então esse esforço que nós temos que ter como alvo, os ensinos que nos foram trazidos. E é bem importante porque se a pessoa faz o esforço para ela mesma conhecer de maneira mais séria, com um aprofundamento, os ensinos trazidos, a pessoa fica mais segura dentro dela. Durante uma fase da nossa vida, nós vamos confirmando assim, que devido ao fato das necessidades para a sobrevivência, não tem tempo ruim. Então, a pessoa precisa de ir para as funções, ela vai para as funções. Uma fase seguinte, que diminui essa responsabilidade, as pessoas, de uma maneira geral, ficam mais moles, mais mornas. Mas esse procedimento está relacionado também com o vigor físico. Mas dentro de nós é bem importante. Nós tínhamos que perceber assim, esse propósito de conhecer os ensinos e de viver de acordo com os ensinos continua, porque é comum pessoas envelhecidas falarem assim, que dentro dela ela sente uma jovialidade, mas fora, quando ela se depara com o espelho, ela vê que o corpo se encontra envelhecido. Quer dizer, o que nós sentimos dentro de nós é que o espírito não envelhece. E esse procedimento, a pessoa tem que lembrar assim, que toda época tínhamos que estar numa condição para que o reino de Deus venha até nós. Para que isso aconteça, então nós temos que ter a frequência. E essa frequência a pessoa sabe que é verdadeira, porque aquele experiente naquela profissão, quando ele volta naquele setor, depois de um período que ele saiu, surge uma orientação que precisa de ser perguntada a ele, ele orienta, mas ele não tem mais o vigor para fazer a execução. Então ele vai dando o passo a passo.
Quer dizer que nós temos que ter esta condição dentro de nós, de nos esforçarmos para que essa parte interna continue de uma maneira aumentando a lucidez. Se a pessoa descuida um pouco, nós vemos envelhecidos conversando com jovens como se fossem colegas. Não fez a diferença dos ensinos. Então, para esse envelhecido é muito ruim, porque não criou um sistema hierárquico de ser considerado, de continuar sendo considerado. Então, o Pai Nosso foi a única oração que Jesus deu aos seus discípulos e nós tínhamos que ter esse aprofundamento para conhecer direito e esforçarmos para que o nosso reino seja naquela condição bem importante de ser agradável. Nesta condição, nós sabemos assim que existe um procedimento em quase todas as moradias, quando aquele da moradia vai receber a visita de uma pessoa que ele julga importante. O seu superior, ou o seu conhecido, ou os familiares. Então, o que acontece? Num período antes desta visita ser realizada, aquela moradia é dada um toque, uma mudança. Então, o que acontece? Essa mudança é para que fique mais agradável para aquele que vai chegar. Então, nós temos que fazer esse trabalho também com a nossa moradia, mas também temos que fazer o trabalho dentro de nós, de conhecer o procedimento que nós temos conosco. E é bom a pessoa ir lembrando assim. O costume. Se a pessoa tem costumes de usar expressões inadequadas, então ela repete essas expressões. E para esse é muito ruim, porque nós sabemos que as palavras têm força. Depois é uma condição assim, está transmitindo coisas pejorativas, porque são expressões que não podem ser usadas. Então, dentro desse, quando ele tem um procedimento de pensamento, de algo que ele precisa de solucionar, em vez de subir com os seus pensamentos para receber auxílio da luz, ele desce. Então, aquilo que precisa de ser solucionado dificulta a solução, porque tem um nível. E para ter uma solução, fica bem fácil assim. O aluno na sala de aula, ele não tem ainda o saber daquela resposta que o professor está pedindo a ele. Então, o professor pode dar indicações ou pode pedir, então, para que no dia seguinte ele traga aquelas respostas. O que esse professor está possibilitando é que ele, então, faça a pesquisa daquela informação que foi pedida a ele. Quer dizer que esse trabalho possibilitou, então, que esse aluno viesse ter uma elevação em relação àquelas informações. Se o aluno é muito descuidado, então o professor já dá a ele aquela nota que ele precisa. E é bom ir lembrando assim, porque hoje, de uma maneira geral, os professores não trabalham mais com aquela condição do aluno continuar no mesmo ano, o ano seguinte. Quer dizer que aquele aluno não foi promovido. Hoje, de uma maneira geral, possibilita que esse aluno venha receber a promoção, mesmo sem ter a qualificação. Mas nós, na nossa vida interna, não tem essa condição. Por isso que muitos e muitos falam assim, que se ele pudesse e se ele tivesse a possibilidade e a condição, ele voltaria lá atrás e faria diferente. Então, os nossos dias estão sempre sendo marcados por descuidos de épocas anteriores. Então, nós passamos pelo tempo e nós vamos trazendo as lembranças que não dependem de nós.
que fica bem fácil assim, porque muitos acham assim que as lembranças se encontram no nosso cérebro. Não é no nosso cérebro. Toda a nossa vida anterior se encontra marcada na nossa alma. E quando aquele tem a possibilidade de ter o amadurecimento e conviver com aquele comportamento que ele teve no período anterior, então é possível que ele receba de volta aquele ato que ele fez no período anterior, o comportamento ou a fala, para que ele venha a ter o resgate desta condição que aconteceu. Então, o Pai Nosso, é bem importante nós lembrarmos assim deste que foi o Jesus que nos trouxe, o Filho de Deus, trazendo as informações, as instruções, para que nós tivéssemos essa elevação interna. Depois nós tínhamos que fazer a diferença, que só fazemos oração para pedidos, mas tínhamos que lembrar que a oração não é para pedidos, porque tem oração de agradecimento. Então, o Pai Nosso é uma maneira que nós temos para nós mesmos de nos elevarmos, de ir refletindo sobre cada frase que foi trazida, possibilitando assim que nós tivéssemos essa elevação interna. E é bem importante, porque nas limitações, quando a vida apresenta em situação bem grave, e se ele tem vontade de sair daquela situação, ele é lembrado que existe algo superior que possibilita o auxílio. Para que esse auxílio seja recebido, ele tem que ter também uma mudança interna. Essa condição não é mais ou menos, não é para um período, porque quando a pessoa tem essa elevação interna, que recebeu os auxílios, ele muda a maneira de ser. Mas, se no período seguinte ele descuidou, essa maneira que existia anteriormente, que ele teve essa condição de elevar-se, ele desceu. E aquelas situações anteriores agora volta para ele. Quer dizer que para nós resgatarmos uma situação anterior, fica bem fácil assim. No trabalho nosso, se nós estagnarmos, seremos vistos por aquele nosso superior, que não está havendo uma produtividade. Então, como aquela empresa precisa de ter um movimento, e esse movimento não é mais ou menos, porque tem as despesas. Então, o movimento durante o mês tem que gerar o recurso para todos aqueles que estão sobrevivendo daquela empresa. É uma condição física e verdadeira. Então, aquele que não está fazendo o movimento conforme precisa, ele é visto. Devido a isso, ele então é repreendido ou ele é substituído. Na nossa condição interna é o mesmo procedimento. É isso que nós precisaríamos de entender. Por isso que tem um ensino que fala assim, que a pessoa vai para a luz ou na alegria ou no sofrimento. Se é no sofrimento, e se a pessoa não acordou no sofrimento, fica bem fácil de ver as expressões que essa pessoa utiliza. Quer dizer que em vez de voltar para dentro dela e perceber os acontecimentos, ela então fica achando ruim. Depois tem aquela condição assim, muitos ficam com um sistema nervoso chamado enraivecido. Para esse é muito ruim, porque nós mudamos a nossa irradiação. Quem teve mais irmãos na formação, quando acontece um movimento dentro da moradia e aqueles responsáveis por aquela moradia mudam o tom, as crianças somem. E depois, na empresa é igual. Se aquele que é o responsável por aquele setor
se ele muda o tom, toda aquela equipe muda a maneira de ser. Quer dizer que para nós vivermos de acordo, para recebermos os auxílios da luz, tem que ter esta maneira de viver de acordo com o Pai Nosso. E depois, o santificado seja o teu nome, quer dizer que nós tínhamos que lembrar da hierarquia. Quer dizer que o nome do Criador já se encontra com uma referência trazida por Moisés, que o nome é um nome santo, e que no segundo mandamento está lá, que nós não devemos verbalizar esse nome em vão. Então, se nós conseguirmos compreender essa importância que já existe no segundo mandamento, então nós vamos fazer o trabalho de melhorarmos dentro de nós e fora de nós. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que a nossa moradia externa, que nós habitamos, fique harmonizada. E a moradia que nós temos, que o nosso espírito habita, que é aquela condição bem importante daqueles envelhecidos, perceberem que dentro dele é diferente da condição externa. Quer dizer que esta moradia que nós habitamos com o nosso espírito, nós temos que lembrar que precisamos de manter puro também o foco dos nossos pensamentos e de não recebermos muitas influências externas, porque se recebemos, muitas vezes nos tira daquele propósito que nós estamos querendo ter, que é um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade. Se recebemos muitas influências, o que acontece? Diminui o nosso período de percebermos. Então, essa percepção, a pessoa tem que lembrar que é ela com ela mesma a vida toda. É um equilíbrio. Então, a nossa vida interna, ela é assim. Depois, nós temos que lembrar que, de uma maneira geral, nós temos duas vidas. Nós temos a nossa vida pessoal e nós temos a nossa vida de relacionamento na nossa moradia, no nosso trabalho, que é muito diferente. Porque se a pessoa tem um sofrimento dentro dela e no trabalho ela não pode verbalizar esse sofrimento, uma saudade, uma angústia, uma vontade de ter uma realização, um descuido, um posicionamento. Então o que acontece? Nesta vida interior, a pessoa fica com ela. E para que ela melhore esta condição da sua vida interior, ela tem que lembrar assim, que ela tem que ter o conhecimento dos ensinos, e esses ensinos vêm através do livro Na Luz da Verdade. A nossa vida é assim. Então, o Pai Nosso é a oração que nos foram trazida. E depois nós tínhamos que lembrar assim, que de uma maneira geral, o ser humano sempre procura melhorar. Mas a oração foi trazida, e somente esta oração foi trazida por Jesus Cristo. Quer dizer que as outras orações, que pode ser que a pessoa desenvolveu uma maneira, ou pode ser também uma cópia de oração que a pessoa conheceu. Mas ele tem que lembrar assim, que a oração que ele tem que ter sempre dentro dele é a que foi trazida por o Filho de Deus. Quer dizer que as outras orações encontram-se numa condição que foram criadas. Depois, aquela referência bem importante assim, que fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é o conhecimento do que ele trouxe para nós. Então, uma referência bem importante assim, que no período em que ele se encontrava com os seus discípulos, ele fala que ele saiu do Pai e que ele volta ao Pai e que virá um outro que não ele.
Então é bem importante nós termos esta condição interna de conhecer os ensinos, procurar viver de acordo com esses ensinos, porque é aquela condição. Nós temos uma limitação com o nosso cérebro da assimilação das informações, mas no período seguinte, quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, essas informações ficarão mais claras para nós e que teremos a oportunidade de voltarmos para a pátria do Espírito. Então é bem importante cada um fazer esse trabalho ele mesmo, com ele mesmo. Então o alinhamento que nós temos que ter na nossa vida é o aprofundamento dos ensinos e perceber esta condição interna dentro de nós. Então aquele profissional que trabalha naquele setor, ele vê que aquele setor precisa de um elemento que tem um aprofundamento em um determinado segmento. Então ele apresenta uma vivacidade, então ele procura ter esse conhecimento. Então naquele setor que estava faltando um elemento, ele agora tem a capacidade, então naquela empresa, esse vai continuar. Quer dizer que aquela condição bem importante, o pão nosso de cada dia. Quer dizer que para nós termos o pão nosso de cada dia, nós temos que fazer essa movimentação de percebermos que temos que desenvolver qualificação para continuarmos naquela função, naquele trabalho. Então, quando nós vemos também um povo passando por limitação, precisaríamos de lembrar e não podemos descuidar, porque é bem grave assim. Então, aquela condição bem importante do terceiro mandamento que nos ensina que é um dia por semana fazer a reflexão dos 6 dias anteriores. Quer dizer, se a pessoa está fazendo a reflexão dos 6 dias anteriores, então ela não vai passar por aquela limitação que povos têm passado de privação de alimentos, de muitas outras situações. Então, toda a época da nossa vida, o mais importante é a vida interna e compreender direito os ensinos, porque para nós termos o pão nosso de cada dia, precisamos de ter esta mobilidade dentro de nós. Junto com essa mobilidade, tem que ter a base do livro Na Luz da Verdade, porque nós, com as influências, fica bem fácil assim. Muitas vezes a pessoa está estudando e o jeito que ela está estudando, ela passa a página e ela não lembra o que estava na página que foi agora virada. Então, esse é o trabalho de voltarmos para a pátria do Espírito, perceber como nós nos encontramos, como nós estamos recebendo as influências. Esse cuidado é a vida toda. Então, os auxílios sempre estão apresentando para nós a força. Então, temos que lembrar que tem oração de agradecimento e que, de uma maneira geral, nós só fazemos a oração em forma de pedido. Quer dizer que nós tínhamos que desenvolver uma condição bem importante de ver somente o agradecimento. Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele vem recebendo muito mais do que aquilo que ele vem tendo a necessidade. Então, desenvolver a maneira de fazer a oração de agradecimento. Estuda o livro Na Luz da Verdade.